Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 93 já, hein, pessoal? Que legal! E hoje também nós estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Logo, logo, vou pedir para ela se apresentar, porém, né, antes agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores aqui, né? Primeiramente, o Açaí Motion, a nossa convidada já recebeu também, é, já Hum, está provando Açaí Motion, né? muito bom. Mas porventura, se alguém ainda não conhece o Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão, tá bom? E ele é um energético que ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná, tá bom? E a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, que seria o corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá bom? E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria não evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom, tá bom? Mais uma. Muito bom mesmo. Para começar essa live, É maravilhoso. bom, né? Outra dica legal também é quem quiser saber onde adquirir o Açaí Motion mais próximo de você, aqui no Japão no caso, você pode baixar o aplicativo chamado Biggs. Escreve BYGS. Tem tanto para o sistema Android como para o sistema iOS, tá bom? Lá você vai ter outros serviços, entre eles onde você adquirir o Açaí Motion mais próximo de você. Lá vai mostrar o nome do estabelecimento, vai mostrar o mapinha para você chegar até lá. Então é bem bacana o aplicativo, tá bom? Recomendo vocês baixarem lá, Biggs, tá bom? Então muito obrigado ao Açaí Mocho, obrigado ao Santana, né? A pessoa do Santana tá nos apoiando, tá nos patrocinando no caso, né? E agradecer agora também o nosso apoio de mídia, né? Que é o Portal Guma, né? No caso, na pessoa do Cláudio Sugimoto, está nos apoiando, né? Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só entrar no Portal Guma. Tem a página deles, portalguma.com, e também tem o Instagram deles, né? Portal Guma. Então, entre eles, inclusive, vai ter lá o espacinho do Dravecast lá, tá bom? Então acompanha lá o Portal Guma. Então, muito obrigado ao Claudio Sugimoto, muito obrigado ao Portal Guma. E agradecer também ao meu amigo André, né? Que trabalha com estética automotiva aqui na região de Shiga, né? Mas mesmo que você seja de outras regiões, né? Por acaso se for passear ali em Shiga e tudo mais, você pode estar deixando o carro com ele para lhe dar um trato no seu carro, né? Então, tudo relativo à estética automotiva, no caso, limpeza interna, higienização, lavagem do motor, enfim. Inclusive também ele ministra curso de estética automotiva, tanto para você que queira é, trabalhar com isso, no caso, né? Ou mesmo se você gosta, né? Se você gosta de cuidar bem do seu carro, então é bem válido fazer um curso com o André, tá bom? Então, estética automotiva tem o Instagram dele, né? É só falar com o André, tem o telefone e tudo mais certinho. E é isso, né? Muito então, obrigado ao André, estética automotiva. E acho que não estou esquecendo de ninguém. É isso então. Agradecer então, enfim, a nossa convidada de hoje, né? Obrigada. E pedir para ela se apresentar pra gente, né? Por favor. Bom dia. Eu me chamo Aline Fraga, mas pode me chamar de Lili, que é assim como todas me conhecem aqui no Japão. Eu sou consultora de imagem, especialista em DNA de estilo e branding pessoal, que seria você trazer uma nova visão daquilo que você é, veste e como se comporta. Eu trago não só a forma de se vestir, mas também de se comportar em determinadas situações. Por exemplo, essa, você saber Uhum. o que vestir, você saber como se comportar em determinados ambientes. E isso foi o meu ponto-chave para eu viver aqui no Japão. Porque eu cheguei aqui de uma forma que a gente vai conversar ao longo do tempo aqui, mas que talvez você hoje esteja nessa situação e eu estou aqui para te lembrar
e para te chamar a atenção de que sim, você pode viver da melhor forma como você deseja e merece. Tá ótimo, Tudo então. bem? Tá ótimo. O resto a gente vai descobrir no nosso É bate-papo, isso né? aí, eu gosto de decifrar, trazer códigos para você decifrar não só da minha história, Sim, mas também sobre você mesma. Então, eu vou trazer aqui algumas histórias sobre mim que talvez você se identifique. bacana. Ó, tô dando uma olhadinha aqui na live, né? A gente tá fazendo uma live aqui no Instagram. Inclusive agradecer, né, a Mari A Moria, né? Mari. Que foi Obrigada, ela que fez a Mari. nossa Bom dia. conexão. Bom dia, Mari. A Mari falou aqui, maravilhosa minha mentora de estilo. Então, inclusive, queria falar que eu soube da sua pessoa, alguns posts que a Mari fez, né, no Ah, que Instagram dela, legal. né? Uhum. Falei, nossa, a Mari ultimamente ela tá mais elegante, né? Ah, olha, que bom. Parabéns, sua Mari. A Patrícia Leico da Intermóvel, bom dia, Oi, Patrícia. Pati. A Mari falou o quê? E Marcelo, o melhor drivecast do Japão. O melhor e único, né? Muito bom. Inovador. Obrigado. A Patrícia Leico falou, bom dia, Marcelo e Lili. Sabe tudo de cores. Ah, legal. A Mari falou, me ajudou bastante no lançamento do livro Mulheres Extraordinárias. Ah, que Eu legal. que acompanhei a Mari nesse processo Sim. dela organizar roupa, se programar, como que Uhum. vai escolher maquiagem, mesmo que vai ter maquiadora lá no dia, né? Então eu ajudei Hum. ela no processo assim do zero até chegar ao evento. Olha que legal. E também Japão aqui. Bom dia, Japão Bom aqui. dia. Tá ótimo, então. Legal. Deixa eu só arrumar isso daqui. Ok. Aí deixa eu só colocar aqui de lugar. Aqui. Você vai gostar bastante desse trajeto. Eu vi pela foto que É o muito bonito vai lá. beirando meio que um mar aqui, mais ou menos, né? Isso. Aqui é pra cá. Aqui. O mapa ainda tá meio perdido aqui, o GPS tá Eu meio acho que você perdido. pode sair pra cá. Ah, tá. Tá ótimo. Eu posso te chamar de Lili, então, né? Pode, por É que, favor. é que eu fico no começo assim, né, tipo, a gente acabou de se conhecer, eu fico meio assim, né? Será que eu posso chamar de Lili já? É muito íntimo já. Geralmente as pessoas. É Lili, né? Lili, ah, tá, Lili, isso. Lili. Mas aí pode Entendi. chamar de Lili, eu não ligo, não. Lili, Certo. inclusive, foi um ponto-chave, assim, que trouxe para eu começar a usar o Lili, porque era só para as pessoas mais íntimas, realmente. Hum, E, e aí eu tinha feito um post falando sobre, né, os códigos da Lili, alguma coisa assim. Faz muito tempo isso, num outro perfil. E aí uma seguidora, ela me perguntou, quem é Lili? E aí eu falei assim, caramba, eu preciso falar sobre isso, né? Quem é Lili? De hum, onde surgiu esse Lili? E aí, sim, inclusive, eu fiz um post falando porque que eu decidi escolher o Lili para usar na minha marca, né? sim. E era justamente pensando no lírio, que eu usava muito essa referência do lírio, que em tradução no inglês é lily, Hum, e trazia toda a sofisticação, pureza, elegância, né? Então trazia muito do sentido que eu queria trabalhar. E aí eu comecei a usar mais o Lily e eu percebi que as pessoas elas aceitavam mais conversar, tinha uma acessibilidade maior eu uhum. falando Lily do que Aline. A Ah, Aline, as pessoas elas já têm assim uma prévia uhum, de pensamento assim, ah, a Aline é chata, a Aline é metida, ah, a Aline tem em todo lugar. Ah, eu tenho uma amiga Aline, então começa a fazer muita referência ao nome e tá. aí não liga a pessoa, né? De dar a oportunidade de ouvir a pessoa. E aí Lily, como não é assim um apelido tão comum, É apesar, né, verdade, de né? ter, Hum, então eu comecei a usar isso com mais frequência, que trouxe essa exclusividade por não ter tantas pessoas usando com frequência esse apelido. E aí se tornou meu nome de marca, que hoje é a Lili Fraga CEO, né?
E aí eu uso mais a Lily CEO Personal Branding, que é hoje a minha empresa. Ah, bacana, hein? E foi trazendo histórias que Uhum. as pessoas elas começaram a se conectar mais com o meu nome, com a minha marca. E hoje eu considero realmente que eu sou uma empresária aqui no Japão, que não é fácil para muitas pessoas se enxergar dessa forma. E então o Lili ele foi muito marcante nesse processo. Por isso o nome. Entendi. Mas realmente Lily é diferente e Uhum. para mim, pelo menos, não sei se seria amigável a palavra Mais certa, né? agradável, Agradável, talvez. exatamente. Uhum. Mas falando um pouquinho da sua história, né? Desde o Brasil, assim, né? Desde a sua infância, você nasceu em qual região do Brasil ali? Eu nasci em São Paulo, na cidade ali no bairro do Cambuci, e Uhum. bem novinha, tinha que acho que um ou dois meses, meus pais se mudaram para Mogi das Cruzes, que inclusive é a cidade natal do Neymar e da Natália Arcuri, que acho que todo mundo conhece, né? Ah, sim. E aí passei praticamente a minha vida toda em Mogi das Cruzes, e eu tinha um pensamento que as pessoas ali em Mogi Uhum. não prosperavam, não progrediam. Tinha sempre aquele QI, né? Quem indica para ter um emprego bom, para ter uma escola boa. Então era Hum, tudo na questão da indicação. E aí eu tinha sempre no meu pensamento que quando eu fizesse 18 anos que eu sairia de Mogi e como minha família é descendente de japonês, que eu viria morar no Japão. Então, desde muito nova, o meu desejo de vir para o Japão era muito grande. E pensando nisso, eu cheguei a comprar na época, né? Hoje uhum. em dia não existe mais isso, mas eu cheguei a comprar um kit de passaporte escondido dos meus pais para vir para o Japão. Kit de passaporte? É, O que seria um kit de um passaporte? kit de passaporte vários papéis que você Uhum. preenchia, por exemplo, da Polícia Federal, Sim, preenchia todos os dados, colocava seus documentos naquele malote e mandava para a Polícia Federal estadual, né? entendi. Polícia Federal, estadual não, Polícia Federal. Certo. E aí você mandava pelo correio, então você fazia todo o processo do passaporte pelo correio. Entendi. E eu deixei comprado, só que eu nunca tive coragem de fugir de casa, de sair da casa dos meus pais. E aí, quando eu decidi de vir para o Japão, que eu falei com os meus pais, meu pai falou: ah, então vamos lá, eu vou com você. E eu levei esse guia, esses O kit. kit, né? Uhum. Aí meu pai falou assim: da onde que você tem isso? Como que você já tem isso? Que ele achou que ele ia ter que pagar o passaporte, né? E já tava tudo pago. Acho que Aí tava pago já tava já. tudo Ó, pago. entendi. E aí falou: da onde que você tem isso? Só danado, você já tava tentando fugir sem eu saber, né? Então, a primeira vez que eu vim para o Japão foi em 2006. Fiquei aqui por volta de um ano e meio, mais ou menos. Um ano para dois. Uhum. E eu achava que eu nunca ia conseguir ficar tanto tempo aqui no Japão. Porque a maioria das pessoas que vinha ficava 5, 6 anos e eu mal conseguia ficar um ano dentro da fábrica ali, me adaptar. Então foi assim um processo bastante doloroso para mim de sair da minha casa, agora sabendo que eu sou sanguínea, né, com a Mari, Ah, tá. inclusive. Então trouxe esse sentimento assim, ah, eu vou deixar minha família. Eu era muito ligada ao meu pai, então assim, para mim foi uma dor muito grande que eu não consegui ficar por muito tempo. E, inclusive, no último ano que eu fiquei no Japão, voltei na época de 2008, que foi aquela crise e tudo mais, eu descobri que eu tinha um tumor no ovário, então eu precisaria operar. E como estava nessa fase de crise aqui no Japão, eu fiquei com medo de ficar sem emprego, sem ter família aqui muito próxima. E aí eu falei, como que eu ia me manter operada, sem trabalho, sem família, sem apoio? Uhum. E aí foi onde eu decidi de voltar para o Brasil. E foi nesse mesmo período que meu pai descobriu um câncer. Então, de qualquer forma, eu teria que voltar. Então, Sim. esse foi um dos gatilhos que eu voltei antes mesmo dos 2 anos aqui no Japão.
Isso foi em que ano mesmo? Isso foi de 2006 até 2008. Esse foi a sua primeira estadia no Japão. Isso. Ah, tá. Aí, então foi nesse processo assim, mas eu tinha muito na mente assim, eu gosto muito do Japão. Quando eu voltei, eu tive muito esse choque cultural. Ah, no Japão é assim, no Japão é assado. Que meus avós falavam muito que eles viveram aqui. E Hum, aí eu não tive a oportunidade de viver tudo aquilo que eles me falavam. Então eu sempre tive o desejo de voltar. Só que fiquei por um tempo é, no Brasil, em torno de uns 10 anos, foi quando eu tive a minha filha. E passei vários processos ali que foi onde me tornou também a consultora que eu sou hoje. Voltando um pouco mais no passado, eu, uhum. menina, né, antes de pensar em me tornar consultora de imagem, por exemplo, eu cresci praticamente no pé da máquina de costura. Ah, é. E minha avó costurava, minha mãe Sim. costurava, né? Ela que fazia as nossas roupas. Então, festinha Hum, junina, aniversário, era minha mãe que fazia as roupas. Inclusive, teve um aniversário meu de 6 anos que a minha mãe que fez a minha roupa em um vestidinho vermelho. E aí, essa história do vestido uhum. vermelho, ele marcou muito a minha vida, porque minha mãe, a gente não tinha muitas condições, mas aí ela fez uma festinha, chamou ali os amiguinhos da rua, fez o vestido da cor vermelha, desse tom, praticamente, Sim. e fez o bolo e tudo mais. Cantamos parabéns, eu tava me achando ali, eu tinha o cabelo comprido, parecia uma índia. E aí eu fazia pose, toda modelo, sabe? Que o meu sonho era ser modelo, mas eu nunca tinha contado pra ninguém. E eu morria de vergonha também, né? Então ficou adormecido esse desejo. No final da festa, uma vizinha chegou pra mim e falou assim: Nossa, você tá tão bonita, eu só tenho filho homem, você não quer ir morar comigo? E eu achava que minha mãe me rejeitava. E eu peguei e virei. Tinha acabado de fazer 6 anos, né? Não tinha noção da Uhum. vida. Eu Sim. quero. Nossa. Uhum. Nesse eu quero que eu falei, a minha mãe virou e falou assim: só danada. Eu faço festa, faço roupa, chamo seus amigos, gasto o que eu não tenho pra fazer a festa de aniversário pra você e você quer ir morar com a vizinha? Sim. Aí ela falou: nunca mais eu faço uma festa de aniversário pra você. E essa fala se cumpriu, que ela nunca mais mesmo fez uma festa de aniversário pra mim. Quando eu fiz 15 anos, ela fez um bolo Uhum. na festa de aniversário da minha sobrinha. Minha sobrinha tinha, acho que estava fazendo 2 anos, e aí ela fez um bolo para mim. Falou que eu podia chamar uma meia dúzia de amigos para poder comemorar o meu aniversário. Foi o único dia que ela deixou eu fazer uma festa de aniversário em casa, com 15 anos depois, de 10, 11 anos quase, né? Uhum. Sim. E então essa fase ela marcou muito a minha vida e a cor vermelha foi um dos fatores que mais pegou na minha vida, porque eu nunca mais usei vermelho. Entendi. Até a fase adulta, eu nunca mais usei vermelho, nem na unha, Hum, nem em roupa nenhuma. Você podia olhar meu guarda-roupa, tinha de todas as cores, menos vermelho. E aí eu levei anos para poder entender isso. O fator da cor, uhum. ela marcou aquele momento emocional meu, quando a Sim. minha mãe me rejeitou. E aí a Mari, como Uhum. mentora de comportamentos, ela vai entender isso, que até a gente falou sobre isso no meu processo de autoconhecimento ali, né? Certo. Uhum. A gente traz fatores emocionais para a roupa que está usando, para a cor, para alguma coisa que aconteceu ali. Então, por exemplo, você sofreu um acidente e você estava usando uma calça jeans. Toda vez que você usar aquela calça jeans, por mais que você não se lembre daquilo, você tem uma sensação ruim quando usa. Tá. E aí eu tinha esse bloqueio com a cor vermelha, porque eu pensava, lembrava da rejeição que minha mãe teve comigo.
e eu parei de usar aquela cor. Só que quando eu entendi que essa cor era a minha força, porque da mesma forma que eu estava me sentindo toda perfeita naquele dia, Uhum. quando eu voltei a usar a cor vermelha, inclusive esse casaco que eu estou usando foi a primeira coisa vermelha que eu comprei na minha fase adulta, foi aonde a minha força se restabeleceu, vamos dizer assim, de questão de confiança, de questão de feminilidade, de entender que hoje eu sou uma mulher madura, bem resolvida, que eu não tenho mais esses traumas, essas coisas que me limitam. Então, às vezes, uma coisa que te falta é você entender os porquês. Então, tem muita mulher que hoje, quando passa pela coloração pessoal comigo, elas entendem aquilo que limitavam elas. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir. O que o dirigir tem a ver com cor? Você pensar, nada. Uhum. Mas é o desbloqueio de entender eu consigo fazer alguma coisa certa. Então, por exemplo, eu entendi que eu uso muito essa cor porque está na minha cartela de cores. Então eu acerto alguma coisa. E se eu acerto, traz esse sentimento de que eu sou capaz. E aí é Tá. nisso que Uhum. começa a desbloquear outras áreas da vida indiretamente. E então essa questão da cor vermelha veio ao longo do processo, eu trazendo mais conhecimento para elas, mas levou 5 anos dentro do meu processo de consultoria para ter esse estalo, que hoje elas têm assim automático. Porque eu Tá. precisei viver Uhum. o processo, eu precisei entender cada momento meu Uhum. para poder trazer isso com mais conhecimento e com mais rapidez, vamos dizer assim. Ah, sim. Uhum. Então eu sempre falo para elas: hoje pode ser que seja uma nuvem negra na tua cabeça de tanta informação, mas daqui uns dias vai vir um estalo assim, do nada tudo vai mudar. E aí foi assim até com a Camila Pipoca, não sei se você se acompanha ela. E eu fiz esse processo de coloração pessoal com ela. E ela mesma falava, né, nos stories ali, assim, foi do jeito que a Lili falou. Vai ser do nada um estalo e vai começar as coisas a mudar. Então foi dessa forma assim que eu comecei a trazer o conhecimento. Se você quiser pode vir aqui, tá? Ah, tá. Comecei a trazer isso aí. Comecei a trazer um conhecimento maior para elas do que não só a cor certa, mas entender os processos. Entender o porquê eu não uso isso, porquê eu não uso aquilo. Tinha até uma, uma cliente, vamos dizer assim, né? Uhum. Que ela passou por um processo na vida dela da infância, onde ela parou de usar a cor amarela. E aí, durante o procedimento de coloração comigo, ela começou a entender: eu passei uma vergonha muito grande usando um vestido amarelo que minha mãe escolheu para mim e eu não gostei, eu me senti ridicularizada. E aí ela parou de usar essa cor. Hum. Então, a coloração ela vem trazendo muita consciência do que das suas questões pessoais, que não só aquilo que você veste de parecer bonita, de parecer elegante, mas traz muito dessa transformação interna para o externo. Tá. Então, vamos falar assim, toda pessoa que você vai dar consultoria, seria isso a palavra? Isso. Uhum. Então, tem toda essa conversa de saber a infância dela, seria isso? A Como gente começando pela traz infância. isso, a gente traz alguns pontos. Eu tenho algumas ferramentas que eu uso Uhum. que traz esses conhecimentos, né? Então traz essas memórias para elas, delas poderem analisar cada ponto da vida delas, desde a infância até a fase adulta, para entender o que é delas e o que foi imposto. Porque Tá.
quando a gente é criança, Uhum. quem veste são os pais, são as pessoas que cuidam de você, Sim. né? Uhum. Então, muitas das coisas que você usou na sua infância, talvez não seja seu, e sim o que colocaram em você. Tá. E aí você meio que se condiciona a isso. E aí quando chega na fase adulta, é onde muitas mulheres entram, que eu chamo da crise de identidade. Então, por Hum. exemplo, passei a minha vida toda vivendo dessa forma e hoje eu entendo que isso não é meu. E agora quem sou eu? Então vem muito esses questionamentos da mulher, de Uhum. entender o que eu sou, o que eu visto e o porquê disso. E aí é onde elas falam muito que é um processo muito profundo, que não só, vou ali descobrir a minha cor para eu saber comprar melhor. Não é só sobre isso. É delas realmente se entender de dentro para fora. E então assim, esse Uhum. processo ele é bem detalhado, são poucas horas ali que elas passam comigo, mas que é um processo bastante detalhado, onde elas realmente se conhecem de uma forma que possam entender e aos poucos ir se remodelando, se reconhecendo naquilo que veste, que faz. Então é um processo assim que eu amo muito. Mas essa questão, então, ela tá ligado, primeiramente, né, a saber quais as, não sei se seria a palavra, mas talvez alguns traumas que ela teve na infância, em certo sentido da palavra, devido a alguma questão de algumas coisas que foram impostas, que nem você falou, Pode né? ser. Uhum. Primeiramente, né? Isso. E posteriormente, talvez na fase de adolescente ou para adulto, talvez coisas externas, não digo, mas assim, coisas que ela vivenciou Isso. mesmo, né? Uhum. Hum. É, eu gosto de dizer assim, são experiências, né? Quando a gente traz muito nessa questão de trauma, faz a pessoa fazer, nossa, aí ela vai fazer uma terapia comigo. A maioria entende como se fosse uma terapia, porque realmente é um processo terapêutico, querendo ou não. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas querendo ou não, é um processo terapêutico. Porque se, Sim. se existe Uhum. uma certa cura, né, de autoconhecimento, então é sim um processo terapêutico, né? E é um autocuidado da mulher ela se entender, dela buscar conhecimento que faça ela se sentir melhor. Então, querendo ou não, faz parte disso. E então, assim, eu gosto bastante de trazer essa questão de experiências, né? Porque que pessoa que vive sem ter uma experiência, Sim, né? verdade, né? Boa ou ruim, ela tem uma experiência. E aí, por que não entender o processo que está por trás disso? De buscar conhecimento que não só, por que que eu só uso preto? Por que que eu não uso vermelho? Por que que eu não gosto de verde? Eu tenho até uma moça, né, que ela vai fazer o processo comigo, que é uma profissional, que ela é especialista em cachos. A Pan, ela começou, né, ela fez esse processo comigo da coloração e a gente conversando, ela falava assim, olha, eu não uso verde, mas eu gosto muito de verde, mas eu não consigo usar o verde. E aí Uhum. ela entendeu que era a mãe dela que não Uhum. gostava do verde e fez ela acreditar que ela também não gostava. E aí, a partir Uhum. do momento que ela entendeu isso, que ela começou a usar o verde, ela se amou. Ah, tá. Começou a se entender assim: essa sou eu, sempre fui eu, e eu não sei o porquê que eu me perdi dela. Uhum. Então, são esses pontos assim que faz com que a pessoa ela se reconheça naquilo, na essência dela. Certo. Né? Uhum. Muitas pessoas usam a questão da essência, mas o que é a essência? É o ser. É o Uhum. ser no estado mais pleno, né? Então, assim, daquilo que você gosta, o que você vive, o que você faz, isso é a sua essência. Agora, Uhum. quando você se limita a isso, a não ter algo que é relacionado a você, é onde as pessoas se perdem. Que usa muito, né? Me perdi da minha essência. Que é Ah, justamente se limitar a usar o que os outros querem que você use
para satisfazer o outro. E aí você querendo agradar, você faz. Certo. Então, é um processo que não é só sobre o vestir, e sim sobre o ser. Não sei se tem muito a ver com o que você está falando agora, na verdade, mas pegando o meu exemplo como o meu caso como exemplo, no caso, né? Uhum. Eu tive fases que eu usava, sem perceber, eu olhava pro meu guarda-roupa, só tinha camiseta vermelha. Hum, E eu me sentia bem. As pessoas me falavam assim, nossa, você fica bem de vermelho. aham, Mas hoje em dia não é a minha cor. É, naturalmente não é a minha cor, né? hum. Aí um tempo atrás eu estava usando bastante verde também, né? Então você é de fases, por exemplo, usa bastante vermelho, daí em outra fase é o verde, Isso. depois o Agora eu preto. tô mais no preto, né? Ah, Meio que assim, como é que sem se diz? pensar Sem pensar muito, muito, mas né? para ser Inconscientemente, vamos falar prático, assim, né? talvez. Sim, Uhum. É, a cor, geralmente, não é que você não vai poder usar nunca mais essa cor, né? Assim, o medo de muitas mulheres é fazer a coloração e, eu não vou mais poder usar o preto. Ou então, eu gosto de vermelho, eu não vou poder usar o vermelho porque não está na minha cartela. Então, a preocupação maior é essa, que eu quebro vamos dizer assim, esse preconceito quando eu trago o meu processo. Agora, isso que você falou, né? Tem vez que usa é, o vermelho, daí depois num tempo tá usando mais o verde. uhum, Pode ser do seu momento que você está vivendo ali. Então, por exemplo, a fase da adolescência. Então, se as pessoas que estão ali ao seu redor usam essa cor, você se sente mais à vontade de usar também. sim, uhum, Então, tem a ver da questão da vibe, né? Assim, vamos dizer assim. Então, é uhum, aquele sensação que você tá naquele momento, que a cor, ela auxilia naquilo. Então, tá, naquele sentimento, né? uhum, Que existe também a psicologia das cores. Então, quando você usa uma cor, ela vai trazer tanto uma sensação e um sentimento para você, quanto para as pessoas que estão vendo. Então, a questão do vermelho traz essa questão de calor, de agitação, de atenção, até da sensualidade, né? Então tem vários sentimentos e sensações que uma cor ela traz. E aí quando você tá naquele calor, por exemplo, da juventude, o uhum, vermelho traz esse sentimento. certo. E aí, por exemplo, o verde. O verde é totalmente o contrário do vermelho. Se você olhar no círculo cromático, para quem trabalha com design também vai entender isso. Uhum. Maquiagem, né? Ah, tá. Tem o círculo cromático e aí o verde é uma cor oposta a ele. Ó. Inclusive a gente está passando aqui num verde e vermelho aqui, Não, é verdade, né? que são cores que se destacam bem uma em relação à outra. E aí o verde ele é justamente o contrário do vermelho. Então ele traz aqui aquela sensação de paz, de pureza, de natureza, de leveza. E aí, quando você está naquela fase de agitação, você está usando o vermelho. E aí, quando você quer ter aquele sentimento mais de paz, aí você vai, usa um verde, usa um branco. Uhum, Então, a cor, ela realmente ela influencia nesse sentimento. E o preto? Bom, o uhum. preto, ele é o clássico, é o básico, É o pretinho básico que o é pessoal o fala. pretinho básico, às vezes não tão básico, dependendo do modelo de roupa que você usa. Uhum, Mas o preto, ele traz também essa questão de sofisticação, de traz um certo distanciamento, porque quando você olha, por exemplo, uma marca uhum. mais famosa, mais sofisticada, você pode reparar que a maioria das vezes é o preto, Sim, sim, né? verdade. As roupas mais elegantes são pretas. E aí, se você for olhar, por exemplo, Steve Jobs, qual que era a roupa clássica dele? Calça jeans, tênis e camiseta preta. Podia ser de manga ou manga curta, mas era preto. Porque para ele era prático. Uhum, E eu sei que verdade. tem muitas pessoas que hoje usam o preto numa questão prática. Que, eu sei que eu poderia usar outra cor, mas eu vou usar o preto porque eu me sinto mais à vontade. Eu sei que eu vou estar bem em qualquer lugar usando preto.
as pessoas vão me aceitar mais. Então tem muito essa questão assim de, é prático para todos os efeitos. Uhum, Então aí certo. acaba usando preto. Respondi sua pergunta? Respondi. Ah, que bom. Mas essa questão das cores das roupas, né? No caso, Uhum. tem essa questão também de tal cor é mais pra dia, tal cor é mais pra noite também, né? Já teve, Já teve? já teve, né? Até um tempo atrás era mais assim, preto pra noite, branco pro dia, roupas Uhum. coloridas pro dia, roupas escuras pra noite. Mas hoje em dia já não tem mais, por conta assim dessa globalização, vamos dizer, de estilos, de marcas. Então acabou quebrando um pouco isso. Você é livre para usar o que você quer, pode usar brilho, por exemplo. Aqui. Ah, pra cá. Pode usar brilho, por exemplo, que tá tudo ok. Você pode usar uma roupa colorida numa festa. Ah, é pra cá. Nossa, Ah, tá. é que tá olhando o mapa Ah, aqui. é? Ah, então Peguei. deixa eu. Mas acho que Tranquilo. dá pra virar lá na frente também, Dá, né? dá. Da Júlia. Então, por exemplo, você pode usar para uma festa uma, uma cor vermelha, você pode usar um verde, que até um tempo atrás, era só o preto, era só brilho, que era para noite, por exemplo, né? Certo. Então, hoje em dia, você é mais livre para usar o que você quiser, quando quiser. Entendi. E aqui no Japão, que eu acho que não sei no Brasil hoje em dia, né? Mas no Brasil você pode ver que o pessoal é bem livre pra estilo de roupa, cores também, né? Não sei se você É, reparou isso aqui no Japão. você vai ver que depende muito da região. Então, por Uhum. exemplo, quem mora no Nordeste, por exemplo, se veste muito mais colorido do que quem mora em São Paulo. Então depende muito da região, da cultura daquele lugar que você vive. Então, por exemplo, aqui o Japão, as pessoas têm muito já esse preconceito de que os japoneses são frios. E aí quando você olha as cores, a cartela de cores do japonês são cores frias. Porque já traz esse sentimento de que eles são frios, e aí quando você olha as cores que eles usam, são frias. O que seriam cores frias? Cores Uhum. frias são cores mais próximas ao preto. Não que são escuras, mas que são sem brilho de cor. São cores mais opacas ou são cores sem vida mesmo. Entendi. Porque Uhum. a luz, né, que seria o branco, Uhum. é o que traz vida, né, que traz a cor, que você consegue enxergar as coisas, as cores, através da luz. Que no escuro absoluto, você não enxerga nada. Uhum. Pode ser branco, Certo. vermelho, preto, o que for, você não enxerga no escuro. Então, é nesse sentido que faz com que você entenda o que é cor fria e cor quente. Então, quanto mais luz, mais cor quente. Quanto menos luz, mais cor fria. E Entendi. aí seria nesse sentido, né? Uhum. Vamos dizer assim, é uma coisa um pouco mais técnica de você entender como funciona. Mas, na prática, é muito mais fácil de você entender. Que seria mais de fazer comparativos, né? De você olhar assim, isso aqui é cor fria porque o óleo traz um sentimento mais pesado, por exemplo. Isso aqui é cor Uhum. quente porque traz um sentimento mais alegre, mais aberto. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Vamos pegar o exemplo, no caso você estava comentando que, no caso você deu consultoria, no caso para Mari, né? Uhum, No caso para o evento do livro, né? Você está isso. falando. Você pode pegar aquela situação como exemplo para a questão das cores, Da escolha das cores, das tá. cores, isso. Por É para cá exemplo, mesmo, né? aqui. A gente tinha duas opções de cores. Uhum. Uma o vermelho e a outra o preto. E aí Uhum. vai muito da questão da confiança e de como a pessoa ela quer se sentir. Então, por exemplo, o vermelho, ela
pensou, eu vou chamar muito mais atenção do que as outras pessoas. E Uhum. talvez não quisesse isso porque, eu já sou uma pessoa comunicativa, já sou uma pessoa alegre, aberta, então Uhum. não tenho tanta necessidade de me destacar. Certo. E Uhum. aí, então foi escolhido o preto, tanto por conta da textura, do acabamento ali da peça, né, que ela se sentiria mais à vontade e ao mesmo tempo mais elegante. Certo. Então a cor, Uhum. ela é um complemento daquilo que não só você, vou escolher a cor e acabou. Você tem que Uhum. pensar na roupa, você tem que pensar no como você quer se sentir, como você quer que as pessoas se sintam ali na tua presença. Então é mais ou menos nessa questão que você tem que pensar. Mas no caso você tem que fazer toda uma leitura do contexto ali no caso, né? Exatamente. Que Hum. não só, eu vou usar o vermelho porque o vermelho traz esse sentimento de atenção, de impacto, como que eu posso dizer? De poder, né? Ah, Então, às sim. vezes, se é uma pessoa insegura e ela usa o vermelho, ela vai chamar atenção se ela vai falar assim: o que que eu tô fazendo aqui? Ah, Por que que as pessoas entendo. estão olhando para mim? Porque ela não entendeu o processo. Então, se eu sou tímida e eu uso um vermelho, eu vou chamar muita atenção, que talvez não é o que eu queira. Uhum, entendo. Então, tudo precisa ser pensado em todos os detalhes. Mas eu acho que acaba acontecendo em algumas ocasiões, assim, quando a pessoa não pensa, quer dizer, o que ela veste, o que ela gosta, né? É, Só que sem pensar muito no n- contexto, na ocasião também, né? isso, ela não tem muita noção, talvez, do que aquilo representa para ela e para as outras pessoas. Eu gosto Uhum, de preto, mas talvez essa pessoa ela não tenha vamos dizer assim, a consciência de entender que ela usa preto, mas talvez ela passe uma sensação triste, solitária, que não uhum, o poder, porque não é só a cor, mas sim o tecido, o corte, o acabamento que aquela roupa ela traz para você, que não só a cor. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um blazer, uhum, que é o que a maioria usa para querer ser elegante. Aí pega um blazer, por exemplo, daquelas lojas Aoki, Aoyama, que são essas lojas de roupa social que tem aqui no sim, Japão. uhum, E aí pega um blazer daquela loja e veste. Agora ela vai e pega um blazer da Zara e veste. São cortes diferentes. Pode ser preto, mas são cortes diferentes. tá. E aí, esse do Aoyama, por exemplo, acho que a maioria conhece aquela loja de roupa social que tem aqui no Japão, né? Quando ela veste aquela roupa, o que que ela traz? É, por exemplo, alinhamento, ok. Mas ela traz muita rigidez, traz muita Hum, sensação de engessado. Porque quando você olha um escritório japonês, que tá todo mundo arrumadinho igual, de camisa social e aquele terninho, aquele blazer, sim. você olha, são pessoas sistemáticas. Tá. Você olha numa questão de que aquelas pessoas elas estão condicionadas daquele ambiente. E Entendo. aí quando você veste naquele sentido, eu vou colocar um terninho para ser mais elegante, talvez você esteja passando a sensação de que você ainda está no processo, Tá. que você ainda está condicionada para tentar agradar, para tentar ser o que o outro espera de você, que é o Uhum, que as pessoas ali dentro daquele escritório fazem. sim. Agora, Uhum, quando eu dou o exemplo da Zara, porque já tem um corte diferente, já traz mais a questão externa do que eu digo global, né? São pessoas mais
mente aberta. E Entendo. aí, quando você coloca aquilo, traz uma sensação mais de poder, de sofisticação. É, Então, tem todo um processo de que não só a cor. Ambos são blazer preto, Uhum. mas um vai trazer a sensação de força, de potência diminuída, e o outro de elevação. Tá. Só acredito eu que também essas lojas que nem a Aoyama, tem outra que agora não esqueci o nome, mas acho que eles já fazem esse corte exatamente para esse público mesmo, na Isso, verdade, uhum, né? Uma é, coisa mais formal, mais isso, talvez aí quem não conhece essa questão do corte e tudo mais, pode acabar cometendo um pequeno erro nesse sentido de. vamos dizer isso. Porque Uhum. acho que talvez eu cometeria, talvez, né? Mas, e contrapartida, que hoje em dia até a Uniqlo também tem Sim, os blazer deles também, uhum. né? Mas se você vê, todos têm um acabamento parecido. O corte é, é reto, ou então tem aqueles recortes mais redondinhos, né? Que a gente fala que é o corte princesa, por exemplo, para as mulheres, né? Só que tem, assim, um acabamento mais inferior, vamos dizer assim. Sim. Então tem, Uhum. quando você olha, é justamente para não ter essa percepção, como geralmente são roupas para atendimento, Uhum. para não parecer que você é superior àquele cliente que está chegando ali, por exemplo. Entendo. Então, como são processos internos dentro do escritório, por exemplo, então eles têm que ter esse nível hierárquico no que veste também. E aí, Entendo. quando você é, por exemplo, uma empresária, quando você é uma corretora de imóveis, por exemplo, quando você veste isso, é como se, eu sou funcionária de tal empresa e não a minha chefe. Uhum. E aí, quando você Entendi. coloca alguma coisa mais elevado que aquilo, por exemplo, com ombreira ou com um corte um pouco mais alongado, traz aquele acinturado para as mulheres, por exemplo, já traz uma visão um pouco mais de empoderamento. Hum, Então, talvez falte esse senso para a pessoa que está vestindo, que está buscando aquilo. entendo. Que não só a Uhum. cor, entende? Que, o preto é básico, o preto serve para qualquer coisa, pensam que combina com qualquer cor, mas não pensa no geral o que, que eu tô causando com aquela peça. É bem complexo, né? É, é, Eu tô pensando aqui, falei, nossa, é bem é bem complexo. complexo. Porque tem, no caso dos homens, tem a questão do. Geralmente quem tem um cargo um pouco mais alto numa empresa, não sei, tem a questão do colete também que usa por baixo, Sim, né? uhum. Inclusive para os homens, até Giorgio Armani que traz muito essa frase, né? Você conhece o nível hierárquico de uma pessoa Hum, com aquilo que ela veste. Então, sapato para os homens, né? Sapato, o terno, no caso, né? certo. E a carteira. Carteira. É. E geralmente o relógio também, para os homens, né? Porque são elementos que vão trazer todo o seu poder. Tá. Tem uma série na Netflix que chama Suits. Não sei se você Eu já acho que eu viu. já vi alguma coisa. Tem até Uhum. aquela Kate. Como que é o nome dela? Não é da Kate. A Meghan Markle, que é a mulher do príncipe Harry. Ah, tá. Então tem ela Uhum. também nessa série. Hum, E aí a série ela traz o quê? Um, um rapaz, vamos dizer assim, que ele é um. Não é secretário, ele tá ali como um aprendiz. E certo. aí tem um advogado, que ele já tem um nível elevado, que é o mentor desse aprendiz. Uhum. E aí ele pega e dá US$ 700 na mão desse rapaz, desse aprendiz, e fala: compra um terno. Ele falou: compra um terno. E aí ele falou: US$ 700, legal. Foi na loja e comprou dois de 350. E aí ele chegou vestindo: que você tá vestindo isso? Cadê o terno que eu falei pra você comprar? Ah, você me deu US$ 700, eu vi que dava pra comprar dois, eu comprei dois. Ele falou: nada disso.
vai lá, devolve e compra um terno mais caro que você pode pagar com esses US$ 700. Por quê? Quando você paga por algo mais caro, traz na visão das pessoas de que você é bem-sucedido. Uhum, Então, sim, isso é para carro, isso é para roupa, isso é para tudo que você traz de visão. Por isso, a imagem pessoal. certo. Porque Uhum, quando você dirige um carro novo, você tem uma sensação. Quando você dirige um carro mais velho, usado, até o cuidado é diferente. Quando é um carro novo, você vai, passa um paninho, você tá sempre lavando. Agora, quando é um carro velho, tá velho mesmo, é deixa verdade, né? sujo, aí começa a acumular lixo, começa. Quando você percebe, a sua vida ao seu redor é como você se trata. Se você tem um carro bom e você cuida, você vai ter um carro bom por um bom tempo. É verdade, né? Agora, quando você tem um carro que você não cuida, quando você vê, você já até esquece de quando você comprou o carro, porque ele já não parece mais novo, talvez, Sim, né? E assim é para roupa, assim é para cabelo, maquiagem, tudo que você faz traz essa sensação. Então, a mulher que ela, por exemplo, não pinta o cabelo, quando as pessoas olham para ela, por exemplo, tem essa sensação, essa mulher não se cuida. Imagina uhum, uma cabeleireira que fica 10 anos sem cortar o cabelo ou pintar. Uma manicure que não faz a unha. certo. Então Uhum, traz essa sensação assim, como que eu vou comprar o serviço dessa pessoa se nem ela faz? é, né? Realmente. Então tudo que você faz, que você vive, traz uma sensação e um sentimento para outra pessoa. Seja de cor, seja de escolhas que você faz ali, vai trazer um sentimento para aquela pessoa, de qualquer forma. Lili, eu vou pedir licença um pouquinho pra você. Eu vou dar uma olhadinha aqui no. Cumprimentar o pessoal que passou aqui pela Ah, live também, legal. né? Uhum. É... A Gilmara da JBJ Pães, bom O dia. Gil, É o Nikaido 0018, bom dia. É... A Yuki, a Yu mais Yu JP, né? Yuki, ela também já foi minha consultorada. Ah, é, que legal. Ela já participou aqui também do Drivecast já. Ah, que legal. A Yuki falou parabéns, Lili. Obrigada. Cero Rodrigues 2000, bom dia, tudo bem? Morgado.ms, bom dia. A Giovanna Yoshimoto, bom dia. Giovanna Yoshimoto Makeup, bom dia. Eu vou aproveitar para agradecer novamente os patrocinadores, os apoiadores, tá bom? E então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Agradecer primeiramente, né, novamente ao Açaí Motion aqui, né? Açaí Motion. Agradecer ao Santana, né? Se porventura alguém ainda não conhece Açaí Motion é um energético brasileiro que é envasado aqui no Japão. E ele é um energético que oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá bom? Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, o extrato de açaí que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná que seria a fonte natural de cafeína, cenoura negra que seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o açaí motion, que é muito bom, tá bom? E aí, outra dica também é quem quiser encontrar o açaí motion mais próximo de você, aqui no Japão no caso, é só baixar o aplicativo chamado Biggs, escreve BYGS, Biggs, tem tanto para o sistema Android como para o sistema iOS. E lá você vai encontrar vários serviços, na verdade, mas entre eles, onde adquirir o açaí motion mais próximo de você, tá bom? Lá vai ter o nome do estabelecimento, vai ter o mapinha para você chegar até o local. E é isso, é bem bacana mesmo, recomendo vocês baixarem Biggs, tá bom? Então é isso, muito obrigado ao Açaí Motion. Agradecer agora o nosso apoio de mídia, né? Que é o Portal Guma, que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando,
quem quiser saber tudo da comunidade brasileira, os eventos da comunidade brasileira, é só acessar a página deles, seria portalguma.com, ou ao Instagram deles, no caso, Portal Guma. Inclusive, na página deles tem a parte do Drivecast também, tá bom? Acompanha lá, pode acompanhar por lá nosso trabalho também. Então é isso, agradecer então, ao Portal Guma, agradecer ao Claudio Sugimoto e agradecer também ao nosso meu amigo André, né, que é aqui de Xiga, que é aqui próximo, né, de Xiga. Quem quiser dar um trato no carro, deixar o carro, né, limpinho daquele jeito, é só falar com o André da Estética Automotive. Ele trabalha com estética automotiva, né? Tudo relacionado à estética automotiva, ele faz lá, tá bom? E também quem quiser fazer um curso de estética automotiva, é só falar com o André, porque caso você queira trabalhar com a estética automotiva, ou caso você queira, né, cuidar bem do seu carro, é bem válido também. Então é isso, é só entrar, tem o Instagram deles também, Estética Automotive, e só falar com o André, tá bom? Qualquer dúvida. E é isso, agradecer então ao André, muito obrigado. E acho que é isso. Legal. Lili, mas tem umas coisas que eu já vim pensando desde antes, né, para te Uhum, perguntar, assim, seria que nem questão de moda de roupa, uhum, né? Eu, pelo menos, na minha visão, assim, de que não é muito ligado, assim, mas eu vejo que essa questão de moda de roupa, estilos, periodicamente ele é um ciclo, na verdade, sim, ele vai e volta, né? isso. Uhum, Então, e uma opinião minha falando agora, né? Tipo assim, eu gosto muito, é, estilo, a moda, corte de roupa, década de 50 e 60. Me agrada muito. legal. Uhum, E engraçado que eu sempre falo assim, eu tenho nostalgia de uma época que eu não vivi. Não sei, na minha mente, anos 50 e 60 foi acho que a década de ouro, eu acho que o pessoal fala que foi, na sim, verdade, né? sim. Olha, até me arrepia de falar sobre isso, porque justamente esse período, a moda ela está tentando recuperar isso. Porque a década de 50 ali foi um período que eles viveram, mas não puderam desfrutar. Por conta, teve guerra, pós-guerra. Ah, tá. Então foi assim, um marco na vida das pessoas ali de se vestirem mais elegantemente e tudo mais, né? E aí, o que você falou, eu tenho uma nostalgia de uma época que eu não vivi. E é justamente o que a geração Z, Uhum, né, que são os certo. jovens de hoje, estão tentando recuperar. Uma época que eles não viveram, e aí estão começando a trazer isso nas roupas, estão começando a trazer isso no cabelo, e aí é essa movimentação que faz a moda. Certo. Porque, Uhum. querendo ou não, a moda ela é movimento, ela é o que está acontecendo no mundo. Então, ela traz tanto nessa questão de conhecimento, de impacto, quanto nessa questão de reviver momentos mesmo. Hum, Então, pode ser que uma calça que teve lá nos anos 50 ou uma saia, ela seja readaptada para a sociedade de hoje. sim. Então, pode ser Uhum. que o tecido seja diferente, o corte seja um pouco diferente, mais modelado para o corpo, ou então as cores, né? Que naquela Hum, época eram mais cores neutras, hoje talvez tenham mais opções de cores, mas é uma oportunidade que as pessoas têm de realmente reviver aquela fase. Então, aquela coisa de os homens andavam mais arrumados, né, com uhum. social, as mulheres, cabelo tudo feito, maquiagem. Era uma época bonita. Tinha todo um ritual, né, pra você Sim, sair, né? E hoje em dia, generalizando, claro, né? Mas uhum, as pessoas, talvez na correria do dia a dia, acabam indo pelo prático, né? exato. E aí é uma forma de trazer esse momento, por exemplo, as mulheres pareciam mais femininas, mais delicadas, mais elegantes. Então, é um momento que a gente tem assim uma oportunidade de recuperar isso. Porque as mulheres elas saíram à luta
elas tiveram que, às vezes, tomar os lugares dos maridos que perderam na guerra, Uhum. né? E aí elas tiveram meio que, assim, se sentindo obrigadas a ser Uhum. forte, a Hum, seguir adiante até aquele coisa assim, eu resolvo, eu faço. E elas foram perdendo aos poucos a feminilidade, a mas é verdade, delicadeza, né? né, Hum, até na forma de vestir. Porque até um tempo atrás, mulheres não usavam calça, mulheres não usavam sapato baixo, porque aquilo ali era como se fosse uma ofensa à feminilidade. Hoje em dia já é mais livre, vamos dizer assim. uhum. Mas só que com essa liberdade, elas foram também perdendo essa essência feminina. Sim, De sim. entender assim, que nem hoje eu tô com um sapato baixo, Uhum. mas ele tem um toque feminino. Eu me sinto feminina mesmo usando ele. Só que tem mulheres que às vezes se perdem disso. Ah, coloca uma calça jeans, um tênis, se veste mais homem do que mulher. E aí isso faz com que elas se comportem também como homens. Hum, tá. Então, esse movimento da moda é justamente para reconectar essa essência, essa elevação de que eu posso recuperar quem eu sou. Então, Sim. ela Uhum. traz bastante dessa comunicação, né? Inclusive, eu tenho uma revista da Vogue, que foi Uhum. desse final de ano, né? Dezembro e janeiro, que na capa ela tá como La Renaissance do chique, que é o Uhum. renascimento do chique. Inclusive, esse encontro presencial, não sei se eu posso falar, Pode falar. esse encontro Uhum. presencial que eu vou apresentar para elas no final desse mês, agora dia 29, Sim. é justamente trazer o renascimento Uhum. dessas mulheres como mais femininas e elegantes. Legal, hein? Olha, muito bom. Porque realmente faz falta, principalmente para quem está aqui no Japão, Uhum. que veste boshi, que veste, às vezes fica só com o olho de fora, que trabalha com Uhum. alimentos, coloca aqueles uniformes sapato pesado, Uhum. mata a feminilidade da mulher. Né, né? E aí ela chega cansada, ela só tem tempo para cozinhar, lavar o uniforme e mal e mal descansar porque tem que cuidar dos filhos para o Uhum. dia seguinte. Sim. Então, às vezes ela perde também do quando ela pode ser feminina. É verdade, né? Até já conversei em relação a isso com outras mulheres que trabalham com essa parte da beleza, né? Uhum. Maquiadoras, enfim. Eu acho que aqui no Japão é muito propício para a mulher esquecer Se perder. a, Exato. a vaidade, né? Isso. Porque eu acho que uma coisa assim, eu como homem vejo assim, eu acho que mulher, a gente vê quando a mulher ela se cuida, né? Uhum. Então acho que isso é muito importante, a mulher não perder a vaidade, né? Exato. Seja no mínimo detalhe. Ah, eu não tenho tempo, por exemplo, de ir ao salão para pintar o meu cabelo. Mas eu Uhum. mesma posso dar um retoque para não ficar o cabelo branco, por exemplo. Eu posso fazer um tratamento em casa para hidratar o meu cabelo. Uhum. Então, tem opções que você consegue fazer para se cuidar, que não precisa gastar horrores. Que eu ouço muito, que para ser uma mulher elegante tem que gastar muito. Inclusive a Dani teve aqui esses dias atrás, né? E ela repete muito a minha frase, que é fazer o seu melhor com os recursos que tem. Então, de Uhum. você estar minimamente arrumada com aquilo que você tem, com aquele recurso que você tem. Então, eu não posso ir num salão, mas eu mesma posso fazer a minha unha. Sim. É, eu não posso comprar roupas caras, mas que seja Shein, né? Que é Uhum. o site da mulherada de roupas baratas. Mas mesmo ali você consegue fazer uma escolha que as pessoas te enxerguem mais elegante, Uhum. né? Então é questão de escolha. Mas assim, acho que não só homem, mas as mulheres, as amigas, as colegas percebem quando a mulher ela tá tentando se cuidar, né? Por mais que esteja dentro de um orçamento, né, mais Sim, limitado talvez, né?
Lili, eu vou aos poucos voltando ao nosso ponto inicial, mas ainda temos Tranquilo. bastante tempo, tá bom? Ah, legal. Mas essa questão de. Outra coisa que eu também eu gosto bastante de ver, não que eu fico sempre toda hora vendo, mas às vezes Uhum, aparece pra mim no feed ali, a questão da. Nos tempos atuais, né? A uhum. mulher vestida com roupas dos anos 50, assim, ela passando pela rua, assim, sabe? Ah, As pessoas sim. reagindo, né? Uhum. E realmente, tipo, chama atenção, né? Claro. É. Que eu falo assim, nossa, essa pessoa ela tá fora da época, né? Mas se Sim. você for pensar bem, talvez para ela aquilo seja agradável. Ah, eu sou diferente dos outros, mas eu estou bem para mim mesma. Eu consigo me sentir feminina, eu consigo me sentir elegante, que não precisa, por exemplo, usar um chapéu, mas aquela Uhum. roupa ali você consegue usar. Ah, não precisa usar luvas, né? Que às vezes a gente vê bastante isso. Eu gosto. E aí, talvez, para alguém que olha, eu vou colocar uma luva, e talvez alguém olhe e fale assim, é um personagem. E não porque ela usa porque ela quer. E aí ela se Uhum. limita de usar, deixa de usar, porque os outros vão pensar. Isso Então, acontece bastante, né? tem muito Hum, isso, né? De você parar e olhar e falar assim, por que que eu estou usando isso? O que será que as pessoas vão pensar de mim? Ah, vai, já pré-julga antes de existir o julgamento. E aí deixa de sim. usar. Isso acontece na nossa vida em várias áreas, na verdade, né? Exato. A gente fica muito preocupado com o julgamento, né? É. Inclusive, até nesse evento, né, que eu vou fazer, Uhum. algumas mulheres ficaram preocupadas. Eu não tenho roupa chique para usar. E eu nem pus Hum, que você tem que ir elegante, você tem que ir com roupa social, por exemplo. sim, Mas porque já tem esse pré-julgamento, ela é consultora de imagem, então ela vai trazer essa obrigação para mim, vamos dizer assim, na mente dela, de sim. que tem que estar muito bem arrumada para poder estar naquele ambiente. E Sim. aí, quando eu trouxe, por exemplo, o dress code, né, que a gente fala, que é esse código de vestimenta que você vai poder usar no dia lá, ela fala assim: Uhum. isso aqui eu tenho em casa, isso aqui eu tenho, isso aqui eu posso, isso aqui eu consigo usar. Que não é nada fora do comum, Entendo. entende? Uhum. Então, faz com que ela, então eu sou bem aceita nesse ambiente. Então, Sim. o dress code, ele é justamente para fazer com que as pessoas entendam e respeitem para que se sintam também bem em relação às outras pessoas. Uhum. Sim. Inclusive nesse evento que a Mari teve, né, da- do lançamento do livro, Sim. Uhum. elas tiveram um dress code, proibido brilho. Ah, tá. Porque se uma vai com brilho, ela chama mais atenção do que as outras. Entendo. Se tá todo Uhum. mundo, por exemplo, de vermelho e aparece uma vermelho com brilho, quem que vai chamar mais atenção? A vermelho com brilho, com Uhum. certeza, né? Sim. Então, assim, foi livre da cor, da escolha da cor, o modelo, desculpa. E aí, é, só a questão do brilho. Então, se uma pessoa ela usou o brilho, ela quebrou esse protocolo. Uhum. Ela fez com que as pessoas olhassem mais para ela, e isso, vamos dizer assim, é um erro, Sim. porque foi dito. Agora, se não fosse dito, aí tudo bem. Chamou atenção, talvez que ela não tivesse pensado, mas aí se não foi dito, ok. Agora, quando é imposto isso e você Uhum. não segue, você está desrespeitando a organização daquele evento. Sim. Verdade, né? Tá meio que desrespeitando as outras participantes também, Uhum. né? Porque eu não coloquei porque foi dito para não usar. E aí vem outra e usa. Então tem muito essa questão assim de respeito, sabe? De você se sentir pertencente e trazer esse sentimento de igualdade. Por que que numa firma, por exemplo, usa uniforme?
porque senão as pessoas vão com roupas coloridas, vão com uma roupa que é de sair, né? Que a gente chama de sair. Uhum, Então vai sim. com roupa muito colada. Então, para não ter esse problema, vamos dizer assim, que eles usam uniforme. Tanto em escritório, nas fábricas, é justamente para isso, para trazer essa igualdade. É, né, exatamente, né? Então, Hum, tudo existe um porquê. E essa volta, né, do clássico, do elegante, do chique, uhum. é justamente para quebrar um pouco dessa rotina igual a todo mundo e aí poder ser um pouquinho de você mesmo. Quando você olha para Tóquio, por exemplo, que é totalmente o contrário, né? O oposto disso, que é colorido, é bagunçado, cabelo esgarçado, colorido também. Quando você olha para isso, o que você enxerga? Rebeldia. Sim. Você enxerga o caos. E aí quando você vai para outro ponto, de uma pessoa clássica, bem arrumada, elegante, bem posicionada, cabelo, tudo alinhado ali, o que você enxerga? Ordem. Você falou em rebeldia, né? Na minha mente veio, não sei se você vai concordar comigo, né? Mas a moda dos anos 80, né? Você acha que anos 80 foi rebeldia? Foi, foi com certeza. Porque Yes. me veio à mente, tipo, a Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, com certeza foi esse estado de rebeldia. Porque se você for assim, ao longo do, dos séculos, né? Uhum. Foram mais de 100 estilos que existiram. Hoje a Hum, gente usa como 7 estilos universais, mas foram mais de 100 estilos que existiram ao longo dos anos. Então teve hippie, teve os roqueiros, teve o punk, que foi na época da Cyndi Lauper. tá. Então, o punk, o rock, o que é? Rebeldia. É de Sim. quebrar barreira, de quebrar conceitos, né, que tinha até o slogan, né, que era sexo, rock, não, como que era? Sexo, Sexo, drogas. drogas e rock and roll. Sim. Então, quem que faz isso? Rebelde. Pessoas que estão fora do óbvio, fora da ordem. Fora Né? do padrão. Exatamente. Sim, sim. Então, às vezes, os jovens, né, Uhum. que passam sempre por essa fase do preto, do rock, eles têm esse momento rebelde de Hum, se entender. Assim, eu tô tentando me desligar do que os meus pais impuseram para mim e tentando ser eu mesma. Só hum. que nessa, eles estão o quê? Naquele grupinho, Sim. naquela tribo que a gente fala, né? Então, o ser humano, ele foi criado para pertencer a grupos. Então, Tá. tribos, é, né, assim, se você for ver ao longo da história humana mesmo, você vê que foram grupos, Uhum. né? E Verdade, até né? hoje a gente ainda vive dessa forma. Então, cada vez mais você vai tentando se conectar com algumas pessoas que pensam igual você, que agem igual você, que se vestem igual você, porque Hum. naquele meio você se sente melhor. Sim, Você se sim. sente mais real, mais igual aos outros, talvez. É verdade, é. Entende? Então faz Mas assim é. com que você não tenha que ter muito esforço para poder ter alguém perto de você. Hum. Então, né, a gente falando um pouco de rebeldia Sim. e de grupos, a Harley Davidson faz isso. Então, os motoqueiros, todos eles usam couro, todos eles têm tatuagem, tem aqueles cabelos malucos, mas eles saem em bandos. Uhum. Né? Então, Verdade. eles são muito respeitadores, um ajuda o outro, mas tem essa questão de ser o diferente. Sim, Né? verdade. E para você pertencer àquele grupo, você tem que se vestir igual. Não dá para você ir de social, por exemplo, numa passeata com esses motoqueiros. Não dá para Uhum. você ir de terno e gravata junto com eles que você vai se sentir distante. Sim, sim. Então, as pessoas que vivem junto deles, eles realmente vivem aquela essência,
vivem aquele grupo, aquela força, vamos dizer assim, né? Então, você precisa se entender como um todo para poder estar presente naquilo. Então, Sim. eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, que sonham em ser milionárias, mas quando elas olham o que os milionários fazem, como eles vestem e os lugares que eles frequentam, assim, esse lugar não é para mim. Porque é como se tivesse rasgando dinheiro, como se estivesse esbanjando, e aí olha, volta para a realidade e fala assim: isso aqui não sou eu. Eu não consigo Hum, ser assim. sim. Uhum. E aí é onde cria esse distanciamento. Você falando assim, eu tava pensando aqui comigo, questão da roupa, né? Mas a evolução da vestimenta, vamos falar assim, né? Aham. Não sei, há séculos atrás, da idade da pedra, vamos falar assim, né? Tipo assim, tudo começou com um pedaço de, talvez, pele de algum animal para cobrir o corpo, Sim. para não ficar, logicamente, né, nu, Uhum. vamos falar assim. E teve essa evolução, né, de um simples item para você não ficar sem roupa, né, Sim. perante uma sociedade, vamos assim dizer. Uhum. E hoje em dia, ao longo do tempo, deixou de ser só apenas algo para cobrir o corpo, para se tornar muito mais, na verdade, né? Toda essa Exato. expressão, né? Exato. Se a gente for olhar até na Bíblia, quando a gente olha lá em Gênesis, né? é, Tem a passagem onde diz quando Adão e Eva tiveram que esconder as suas vergonhas, né? Que seriam seus órgãos sexuais. Uhum. Até então, quando eles não tinham conhecimento sobre si, era normal, porque aquilo ali era uma novidade, mas que não gerava curiosidade, Sim. né? E aí, quando trouxe essa visão de que eu tenho vergonha de Uhum. estar nu, foi quando eles começaram a cobrir o corpo ali, né? Que hoje a gente conhece como que eles usavam folhas, né? Para se cobrir. Mas foi nesse pensamento de vergonha que até hoje as pessoas têm. Ah, eu não posso aparecer nu, né? Então, Uhum. quando tem um corpo muito exposto, por exemplo, as pessoas rejeitam. É vulgar, tá um atentado ao pudor, por exemplo, quando uma pessoa sai correndo nua no meio da rua, né? Uhum. Por quê? Porque aquilo ali é fora do comum. Não é o que a Sim. sociedade vive e o que a gente conheceu, né? Na história bíblica, na história humana, as pessoas usam roupas, né? Verdade, né? Então, assim, tem muito essa questão, né? Eu não sou assim, a melhor pessoa para falar de religião, essas coisas, mas tem, né, essa passagem. Uhum. E aí faz com que você entenda que para você viver em sociedade você precisa usar roupa. Tem lá aqueles clubes de nudismo, mas aí é uma pessoa que vai por curiosidade para sentir a sensação de viver daquela forma, mas talvez aquilo afetasse, por exemplo, a sua saúde, porque você não vai sentar nu em qualquer lugar. Né? Então começa a pensar assim que existe outros fatores que façam com que você use roupa, Sim. né? E Uhum. aí, como você Verdade. falou, realmente passou de ser uma coisa de necessidade para cobrir o corpo, por exemplo, proteger do frio. No calor a gente usa outro tipo de roupa, né? Passou de ser só um fator de necessidade para um fator de grupos realmente, né? Então, você vai frequentar, por exemplo, a Maison, né, que a gente fala que são as grandes marcas de roupas famosas, Gucci, Chanel. Para você pertencer àquele ambiente, você precisa se vestir como eles. Precisa Sim. estar alinhado. Por que Uhum. que, por exemplo, a Fernanda Torres, que agora né, tá sendo o palco das marcas, Uhum. por que que ela foi escolhida pela Chanel? Porque ao longo da vida dela, a forma que ela vive e se comporta e se veste traz referência à marca. Então eles Uhum. escolheram ela por conta desses fatores, e não só porque ela ganhou o Globo de Ouro, foi Sim. indicada ao Oscar.
mas porque estava alinhada às características da marca. Acho que isso recentemente aconteceu também, falando um pouco da parte de carros, né? Mas que nem a Uhum. Ferrari, por exemplo. Eles não querem que qualquer pessoa compre o carro deles, né? Exato. Uhum. Aconteceu até de uma pessoa que tem dinheiro que comprou um carro deles, mas eles pediram para ele meio que devolver o carro, vamos falar Sim, assim, né? Porque não se alinhava com a ideia da marca, né? Vamos falar assim, exato. né? Teve um funkeiro no Brasil, né, que recentemente é, foi solicitado o carro de volta, porque os palavreados, a forma que vive, várias coisas fizeram com que a marca assim, rejeitasse. Falei, esse não é o sentimento que a minha marca quer trazer. Então, essa pessoa não serve para mim. Sim, Então, eles têm esse poder de escolha justamente por ter esse tempo de casa. é, então, eles já não têm mais essa necessidade que hoje os empreendedores têm de vender. sim. Um carro que eles venderem já é o faturamento do ano, por exemplo, né? E a Uhum. gente ali nas migalhas tentando vender, oferecer e tudo mais, e para eles não. Não é esse sentimento de qualquer pessoa pode ter. É justamente para manter a exclusividade que eles fazem uma seleção das pessoas para ter. Sim, é verdade, né? Uma coisa assim, falando um pouco, mudando um pouco de assunto assim, mas de tema, né, na verdade, Uhum. mas eu tenho um estilo de vida minimalista, na verdade, né? Ah, E acompanho bastante influenciadores minimalistas japoneses. sei. E um deles, um dos mais conhecidos, falou assim que geralmente as mulheres falam assim que tem bastante roupa no guarda-roupa, mas fala que não tem roupa, né? Uhum. Segundo ele, na opinião dele, né, fala assim, não é que não é que elas não têm roupa, né? Roupa elas têm, na verdade, tá Sim. cheio o guarda-roupa. É que elas não têm a roupa que elas realmente gostam, na verdade, né? Exato. Olha, tem muito isso, inclusive é uma das coisas assim que acontece muito nos meus atendimentos, delas falarem assim, eu nem tenho muita roupa. E aí eu chego para olhar o guarda-roupa delas, que algumas a gente faz esse processo de organização do guarda-roupa também. E aí quando a gente vai ver, até que um guarda-roupa enxuto, só que tem várias opções de combinação que ela não tinha ideia. E essa questão de falar assim, eu não tenho roupa. Eu não tenho ideia do que vestir. Falta clareza. Tá. Falta clareza do que eu posso usar para aquele determinado evento. Falta essa consciência do que eu posso combinar. Então, questão de cores, questão de tecidos, roupa Uhum. para, né, que mulher usa muito esses termos, roupa para sair, roupa para ficar em casa. E às vezes tem uma peça, por exemplo, básica, que ela poderia combinar com uma roupa um pouco mais sofisticada, e aí ela pensa, mas isso aqui é roupa de ficar em casa, não posso usar para sair. Tá. Ou então, isso aqui é roupa da formatura dos meus filhos, então eu não uso no dia a dia. E aí esse é um erro muito comum que elas cometem de setorizar as roupas e não usar elas entre si. Isso Entendo. faz com que crie um bloqueio de criatividade mesmo para usar as peças. E aí, inclusive eu faço até um exercício com elas para desenvolver esse senso de criatividade com as mesmas peças. Bacana. Então, realmente, existe essa questão, né? Eu não tenho roupa, tem lá um monte de roupa, mas é Uhum. porque não sabe como usar ou como combinar. Sim. Outra coisa que ele também fala, esse minimalista, ele fala assim que você não pode comprar as coisas porque tá barato, né? É, Você tem que comprar porque realmente você gostou, é. né? E aí até tem uma amiga que ela tá num, tem um evento para participar aí, né? Um evento de vida. Sim. E aí ela chegou para mim e falou assim, olha, fui no Depato e aí não achei nada interessante, nada que me interessasse. E aí eu Uhum. falei para ela, olha, você está cometendo um erro. Por quê? A roupa ela não vai saltar aos seus olhos.
Você precisa saber o que você quer comprar para daí então procurar nas lojas. Não tem Hum, como uma roupa ela saltar aos seus olhos. Ah, isso aqui, ó, tá brilhando ali, é aquilo que eu vou vestir. Você precisa ter uma ideia, uma prévia, né, que a gente fala de inspiração, para poder quando você ir na loja, você achar algo parecido. ah, Então, tá. por exemplo, Uhum, eu quero um vestido, mas qualquer vestido? Ou uhum, será que é um vestido longo, é um vestido florido, ou é um vestido de uma alça só? certo. Né? Você precisa ter Uhum, uma certa ideia daquilo que você quer vestir, como você quer se sentir naquilo, e aí quando você for na loja, você tem mais clareza. sim, Ah, eu quero uma roupa preta, mas qualquer roupa preta? Não, eu quero uma roupa social, quero uma roupa, um tecido mais fino. Então, eu preciso ter uma certa clareza daquilo que eu busco, porque senão qualquer sim. coisa serve. Porque eu não sei também, né? Mas outra coisa que ele cita também é que muitas vezes. Bom, agora falando de um modo geral, tanto homem como Uhum, mulher, mas às vezes eles trabalham muito, né? Fazem hora extra e tudo mais, e chega na folga, quer extravasar ou quer sentir que tá valendo a pena trabalhar tanto, né? E entendi. nisso vai acabar gastando com coisas que realmente não tem necessidade. Isso. Então tem essa questão também, né? Tem. Inclusive, até os brasileiros aqui no Japão, logo que chega, qual que é a sensação, o sentimento, o desejo? De ter roupas de marca. Porque aqui a gente tem um acesso Hum, mais fácil, sim, tanto pelo quanto a gente ganha, quanto tem acessibilidade nas lojas, né? Só que daí tem dois fatores. Um, quando você vai numa loja aleatória e você compra um item de marca, você não tem certeza se aquele item ele é original ou não. Tem, tem essa questão. tá. E aí a Uhum, pessoa ela se enche de marca, ela vira quase que um outdoor de marca. Então, é, por exemplo, mulher, relógio da Michael Kors, bolsa Michael Kors, e aí põe é, colar, põe não sei o que, uhum, tudo de marca. sim, E aí ela vira realmente um outdoor para mostrar para ela assim, eu tenho valor porque eu tenho roupa de marca. uhum, Só que será que por dentro ela tá assim também? Será que ela realmente confia nisso? Que às vezes a pessoa ela veste porque ela tem aquela acessibilidade. Então quando volta pro Brasil, tá cheio da grana porque tá usando roupa de marca. Só sim, que será que a realidade é essa mesmo? uhum, Então é uma questão assim de se pensar. Eu quero só passar que eu sou rico ou realmente eu quero ser rico? Porque são coisas diferentes. E aí, para você viver a sua riqueza, de repente você não precisa esbanjar, é verdade, né? sim, Então, até os ricos hoje em dia, eles usam muito um termo que chama quiet luxury, que seria uma luxúria silenciosa, o luxo silencioso, né? hum, Que é não mostrar marcas, você usar coisas mais sofisticadas, tecidos, costuras, essas coisas, né, esses detalhes de acabamento melhor, mas sem expor marca. certo, uhum, Então, eles estão muito nessa pegada, tanto que, por exemplo, o Steve Jobs, que ele usava roupas básicas, mas você uhum, acha que a calça dele era qualquer calça? não, Ou era não era, uma Levi's, né, que a gente fala, né, que é o sim, Levi's? Ou será que a camiseta dele era um Giorgio Armani? Ou será que era, por exemplo, uma Uniqlo? Né? uhum, Então, mesmo ele sendo básico, ele usava coisas duráveis, que é o que o é, minimalismo traz. Você exatamente, não precisa ser mesquinho, você não precisa ser essa questão de mostrar assim miserável, não é escassez, né? né? Isso não é a questão da escassez, Uhum, mas é realmente de ter coisas boas e duráveis. Esse é o minimalismo, exatamente, né? uhum, De você não ter, por exemplo, trabalho para escolher a sua roupa, porque você tem poucas opções, e aí você sabe exatamente o que você vai vestir, porque você tem aquilo e acabou. Você não tem um arsenal, uma loja ali que você tem que ficar escolhendo, que roupa que eu vou usar. Não, você já tem na sua mente, porque são peças clássicas, peças básicas que qualquer lugar que você for e usar elas, você vai se sentir bem.
Exatamente, né? E as pessoas, geralmente, até o minimalismo, ele traz muito essa visão que as pessoas elas costumam usar 20% do guarda-roupa. Ou Sim. seja, É. 80% ela tá só desperdiçando. Sim, exatamente. Comprou porque estava barato, comprou por causa da cor, comprou porque gostou do modelo, e aí comprou duas, três cores diferentes e só usa uma. Então, se você for olhar o seu guarda-roupa, o quanto você já gastou Uhum. sem necessidade para querer agradar, ou porque ia num evento e foi comprou uma roupa nova que só usou para aquele evento. É, E aí o verdade. minimalismo ele traz essa visão de que você não precisa de tudo isso para se sentir bem. Você pode ter o básico necessário para você. Sim. E, naturalmente, logicamente, cada Uhum. pessoa tem o seu, né, básico essencial, vamos falar assim, né? Isso. Em vários sentidos, não só em relação à roupa, mas no seu dia a dia, né? Aham. Por exemplo, se você tem dois, três filhos, é diferente de quem é solteiro e, né, mora Exatamente. sozinho, O né? estilo de vida, ele traz muito a questão daquilo que você veste. Então, por exemplo, uma pessoa que é atleta, ela passa a vida como? Treinando. Uhum, Como ela sim. se veste? Com roupas mais esportivas. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, num shopping, como que ela se veste? Ela se veste mais sofisticada, mais elegante, porque ela está Uhum. dentro de um shopping ali que geralmente é um ambiente mais sofisticado, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Uhum. Isso falando principalmente no Brasil, que as pessoas se vestem mais livremente, né? Sim. Então, o ambiente ele te molda de acordo com o seu estilo de vida. E se você não está vivendo ou se vestindo da forma que quer, é porque talvez as coisas não estejam alinhadas. Tá. Você fala assim, quais seriam essas coisas que estariam Em não todos os, alinhadas, em talvez? todos os sentidos. Uhum. Por exemplo, vai, existem muitas mulheres, eu dou sempre o exemplo de mulher que atendo mais mulheres, Sim, né? sim. Então, Uhum. existem muitas mulheres que elas querem ser mais elegantes, se vestir mais elegante. Só que a elegância, ela não tá só no vestir. Ela tá no Uhum. comportamento, ela tá na fala, tá nos seus gestos. Agora, uma pessoa fala com as mãos aqui assim, qual que é a sensação que a outra pessoa tem? De se recolher. Sim. Agora, Uhum. quando eu falo aqui, ó, dentro do meu espaço, né? Não estou ocupando o espaço do outro, isso traz mais elegância. Traz a questão da ordem que eu falei, né? Entendo. Então, Uhum. é a forma que se comporta, a forma que trata o outro, é como se veste, se arruma, mas também é como trata em casa. Por exemplo, um café da manhã. Como que Uhum. você faz o seu café da manhã? Geralmente você põe lá o pacote do pão em cima da mesa, a caixa do leite ou do suco, pega um copo para tomar o café, ou então uma xícara sem o pires, e aí come de qualquer jeito, porque a vida é corrida. Uhum. Sim. Agora, quando você pega, gasta nem 2 minutos a mais para organizar uma mesa, colocar ali pratos, talheres, uma xícara com pires, e aí coloca um cesto com pão, por exemplo, qual que é Uhum. a sensação que você tem? Meu marido, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, nossa, que chique, né? Ah, Vai sim. receber visita? Não, e aí o objetivo é o quê? De você fazer por você aquilo que você faria por uma visita. Ah, sim. Geralmente as pessoas elas arrumam a casa, que vai receber visita. É E verdade, por né? que não fazer isso por você, para você todos os dias? É, né? É verdade, realmente. Então, o vestir, ele é Uhum. só uma pontinha do iceberg, vamos dizer assim. Porque é o ser, é o viver, que faz com Uhum. que você cumpra aquilo de uma forma que você se sinta realmente, vamos dizer assim, satisfeito com a Tá. vida que você tem. Entende? Faz sentido? Faz sentido, total. Que legal.
Mais bacana, Lili. Muito obrigado. A gente voltamos ao nosso ponto inicial aqui. Obrigada. Foi bem bacana. Mas geralmente no finalzinho eu deixo mais um espacinho, né? Já é mais questão assim de tipo a pessoa fazer um pequeno resumo, vamos falar assim, Uhum, de tudo que do que a pessoa viveu até o dia de hoje, no caso, né? O que que certo. você tirou de tudo isso que você viveu, né? Tá. Bom, eu passei, né, falando dessa questão das cores, Uhum. que eu tive esses bloqueios, mas foi na minha segunda estadia aqui no Japão que eu vivi uma burnout, que eu tive depressão, que fez com que eu enxergasse realmente de fato a minha vida. Porque eu precisava buscar algo que fizesse com que eu enxergasse vida em mim. Porque eu estava perdendo, que a depressão é isso, né? Você perde a vida dentro de você. Você não enxerga mais um sentido. E aí foi buscando me cuidar, fui curso de maquiagem, fui começando a buscar coisas que eu gostava, que era realmente a moda, que eu montei um perfil para mim, que fez com que eu trouxesse à tona a minha vida e mulheres junto comigo. Então, esse processo que eu faço hoje, que eu trago esse autoconhecimento para elas, eu vivi na pele. Uhum. E foi isso que trouxe esse desejo de trazer esse autoconhecimento para as mulheres aqui no Japão, como a gente conversou, que muitas se perdem no meio do caminho, perdem a essência, a feminilidade, principalmente por trabalhar em fábrica. E aí o meu trabalho ele é todo voltado a isso, de recuperar a essência feminina, recuperar o desejo de se cuidar e de se sentir mulher, além de mãe, de esposa, de trabalhadora. E eu desejo aqui para as mulheres que estão me assistindo, eu desejo que vocês tenham esse poder de escolha, de viver da forma que você está hoje, talvez insatisfeita, talvez frustrada, ou realmente de buscar uma forma de vida que você se sinta bonita, que você se sinta elegante e se reconhecer em cada detalhe. Então, o meu processo é justamente de trazer esse reconforto para elas. Inclusive, quero deixar aqui o convite que no dia 29 de março eu estarei num evento presencial em Okazaki para trazer essa reconexão das mulheres. Tá ótimo, então. Deixa eu ver quem que passou aqui pela live depois, que a gente passou aqui. O MMH Photograph Japan, bom dia. Ah, não, peraí, tem a Suzuki Marina, bom dia. Karen, não, Karen Karen Arimura. Arimura, isso, bom dia. Ao Marcos Toyota, Marquinhos, bom dia. Ao Renato Shizido, Photographer, bom dia. Daisy Harui, bom dia. Ao Diego Silva, bom dia. Ca- Cascatinha Roberto, bom dia. Oi, eu acho que é isso. Legal, obrigada a todos pela presença. E eu quero deixar aqui também o agradecimento, Marcelo, aos patrocinadores também por essa oportunidade, a Mari por ter feito É a verdade. indicação e mulheres que estão no Japão, que desejam fazer esse processo de autoconhecimento, que não só da coloração pessoal e análise de estilo. O Marcelo vai deixar aqui o meu arroba para vocês entrarem em contato e será um prazer atender vocês. Tá ótimo, então. Mais uma vez, então, obrigado, Lili, tá bom? Obrigada. E tá ótimo, então, agradecer o pessoal que passou pela live, quem vai assistir depois também, né? E é isso, então. Até o próximo Drivecast, então, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.